que eu não nego que o racismo seja um problema no nosso país e que a gente precisa combater o racismo. Mas o sistema de cotas raciais defendido pela esquerda só aumenta a segregação, só aumenta o ódio e acaba sendo, na verdade, um modo de você governar e dominar as pessoas. Quando você segrega elas, ou pela cor da pele, ou pela classe social, ou pela sexualidade, você acaba criando um certo ódio. Ah, os negros sofrem porque existem os brancos, as mulheres sofrem porque existem os homens, os gays sofrem porque existem os héteros. E aí você vai criando várias disputas na sociedade, várias guerras, e você vai se esquecendo daquilo que nos une, que é, primeiro, somos todos seres humanos, segundo, somos todos brasileiros, estamos numa mesma nação e queremos o bem da nossa sociedade. E conforme você vai criando essas divisões e esses ódios, esses grupos extremistas, eles acabam sendo os mais beneficiados. E outra, a cota racial, ela é um instrumento racista. Porque, veja, quando você é aprovado num sistema de cotas, pode ser que você seja submetido a uma espécie de tribunal racial. Criaram isso nas universidades federais e também nos concursos públicos, porque estava havendo muita fraude. Você já dizia que era negro, não era negro, e aí isso aí ia se descobrir anos depois. Então criaram uma banca que analisa a sua aparência e diz se você é negro ou não. Ora, se eu te seleciono para um emprego ou para uma vaga na universidade com base na sua aparência, com base na sua... eu estou sendo essencialmente racista. Não existe outra palavra para isso. Então, a esquerda ela criou um sistema racista no nosso país que divide mais a nossa sociedade e coloca dúvida sobre a capacidade do negro. Porque quando eu sou contratado ou sou selecionado com base na cota, como o critério foi a minha aparência, quando eu entro naquele lugar é como se tivesse um carimbo na minha testa dizendo que eu sou cotista. E quando eu sou cotista, eu estou dizendo, olha, precisei de uma ajudinha para chegar até aqui, etc. Por mais que muitas dessas pessoas, a maioria delas, são extremamente competentes, extremamente inteligentes, sofrendo essas injustiças, esses preconceitos por conta da cota. Ou seja, um elemento que deveria diminuir o racismo, um elemento que deveria valorizar não a cor da pele, mas o caráter, o currículo, a capacidade intelectual das pessoas, acaba, na verdade, menosprezando elas. Por isso que eu sou contra as cotas raciais e defendo a ampliação do modelo de cota social. Porque aí a gente inclui quem é pobre, a maioria das pessoas pobres do nosso país são pessoas negras, mas você não vai selecionar essas pessoas pela aparência dela, pela cor da pele dela, e sim por conta da realidade social, por conta da má qualidade na escola pública, por conta da falta de renda, por conta da falta de cursos profissionalizantes. É um critério muito mais justo, muito mais objetivo e não depende aí dessa subjetividade de me analisar pela aparência, de me analisar de forma racista. Espero não ter me alongado muito, mas Não, você foi perfeito, porque realmente é verdade. Quer dizer, como é que você decide que uma pessoa não é negra? Porque ela tem o nariz mais fino, tem o cabelo mais liso. Que critério maluco é esse? Entendeu? É tudo que todo mundo passa o dia inteiro dizendo para você. Não falar do cabelo do outro, dos traços do outro, não é isso? exatamente isso. Inclusive, tem um caso interessante que aconteceu no Instituto Federal do Pará e me lembra muito isso que você estava falando. Em 2016, fizeram essa banca aí, né, para analisar quem era negro e quem não era, e selecionar por meio de cotas raciais. E aí estava tendo muita confusão, porque o que pode ser uma pessoa negra para a Leda pode não ser uma pessoa negra para o Fernando Holliday, porque é uma impressão pessoal minha. Eu acho É. que é pardo, né? Seja lá o que for. Aí o Instituto Federal do Pará disse: vamos resolver essa discussão. Era o tipo adequado do cabelo da negra, qual era o tamanho adequado do nariz, do crânio, do fêmur, a espessura dos lábios. Quer dizer, eles colocaram ali no papel não as qualidades técnicas que o sujeito precisaria ter, mas qual a aparência dele, o formato do nariz, para que ele pudesse ser selecionado por meio de cotas raciais. Isso é a mesma coisa que o nazismo tentou fazer em relação aos judeus, tentando
caracterizar por meio da aparência, e a mesma coisa que se fazia nos portos brasileiros à época da escravidão. A gente analisava, a gente não, né? Os donos de engenhos analisavam a aparência daqueles que seriam vendidos como escravos para ver em qual função eles se encaixariam melhor. Quer dizer, a gente acha que está progredindo, mas na verdade está retrocedendo com uma política absolutamente racista. Claro, a gente passou, a própria comunidade negra passa o tempo todo mostrando na TV, em comerciais assim, que pode, que o cabelo não é diferente, não é? Que a criancinha falando, meu cabelo é feio, a mãe dizendo, não, é bonito, é assim o seu cabelo, é cacheado, é isso e aquilo. E teve uma coisa nesse final de semana que me chamou muita atenção, que foi, eu estava aqui procurando, abaixei a cabeça até para procurar, que tem um único deputado estadual registrado como negro em Santa Catarina, é branco. E ele se reconhece como branco. Chama-se Júlio Garcia. E ele diz que acontecia um erro, e ele é branco. Aconteceu um erro do partido em 2018. Como assim, entendeu? É porque dá nisso, você fica escolhendo pela aparência. Exatamente. Esse caso de Santa Catarina acaba sendo o sintoma de uma outra coisa também, né? Como você está cada vez mais criando cotas, uma hora essas cotas vão chegar dentro dos partidos políticos, dentro das candidaturas. Então, os partidos, aconteceu muito isso em eleições passadas, registraram muitas pessoas como pardas ou pretas, e que, na verdade, não eram dessa cor, mas porque estava em discussão no Congresso a criação de um sistema de cotas político que aumentaria a distribuição do fundão eleitoral e do fundo partidário para aqueles partidos que tivessem mais negros candidatos, né? E esse dinheiro deveria ser direcionado para esses candidatos. Então você também acaba criando estímulos ruins, né? Você acaba, na verdade, forçando as pessoas a irem por um sistema que leva a aparência em consideração muito mais do que qualquer outros critérios, e você acaba se esquecendo do essencial. O que esse sujeito já fez para a sociedade, por que ele seria um bom candidato, qual é a formação dele, quais são as suas qualidades técnicas, enfim. E aí, quanto mais você atrai a atenção para a aparência, mais a questão racial fica pesando, mais o preconceito se torna presente e mais o racismo vai impedindo as pessoas negras de se integrarem de uma forma natural na sociedade, não de uma forma forçada com uma inclusão de péssima qualidade. Como é que você lidou com o racismo na sua vida, de modo geral, assim? Porque desde criança para cá, eu sei que você ainda é uma criança, mas você, para mim, né? Mas você, para sua mãe, provavelmente, mas você ainda, você enfrentou em alguns momentos o racismo, não? Sim, enfrentei o racismo e acho que a primeira experiência assim, mais enfática, né, pela qual eu passei, e acho que me marcou muito, foi ainda na pré-escola. Eu devia ter ali uns 6 anos de idade, 5 ou 6 anos de idade, e eu lembro que era sexta-feira, era o dia de levar o brinquedo na escola, né? E eu gostava muito de levar o meu Jeep azul. E a gente estava ali nos primeiros meses de aula, então eu não conhecia muito bem ainda todos os meus colegas de classe. E aí, numa dessas sextas-feiras, eu fui um dos últimos a sair, junto com outro colega meu, que era branco. E aí eu fui saindo com o meu Jeep azul e ele com outro brinquedo. E aí ele olhou para mim, olhou para trás e perguntou, mas você vai brincar mesmo com a gente? Eu peguei e falei, vou, tô sempre aqui brincando e tal. Ai, mas não sei se os meus pais vão gostar, não. Aí eu, por que não? Isso, claro, numa linguagem de criança muito rápida e simples e direta, né? Ele, porque eles dizem que criancinhas pretas igual a você roubam os nossos brinquedos. E aí meio que ele segura o brinquedo assim, né? Como se eu fosse roubar mesmo. E aí ele saiu. E eu fiquei chorando, né? Porque eu falei, a sensação era como se, porque a cor você não escolhe, né? Então era como se eu, por conta de ter uma cor diferente da dele, estivesse condenado a ser um bandido, um ladrão ou qualquer coisa do gênero. Então a sensação era de querer arrancar a minha própria pele, sabe? De não querer me aceitar.
E acho que teve uma cena que reflete muito isso recentemente, foi de uma empregada que trabalhava em um trabalho análogo à escravidão. Ela foi resgatada, foi dar uma entrevista para a repórter, e Ai, ela dela, né, sobre a mão da repórter, e ela começa a chorar, que achava feio a mão negra em cima da mão branca. Então é muito essa coisa, a sensação de você querer arrancar a própria pele e não se aceitar. E aí, nesse momento, eu fiquei chorando na sala, sozinho, e passou a professora de outra classe, né? Que era negra, de cabelos encaracolados. Aí ela entrou, perguntou, porque eu estava chorando, contei toda a história. E aí eu lembro dela escorrer algumas lágrimas no olho dela e ela dizer que, infelizmente, eu ia passar por aquilo mais vezes, mas que o que ia determinar quem eu realmente era não abaixar a cabeça para aquele tipo de pessoa e não abaixar a cabeça para aquele tipo de situação. Porque eu mesmo determinaria o meu destino e não a minha cor e tal. Então ela deu ali algumas palavras de impulso. E aquilo eu ela nunca deu esqueci. uma chacoalhada na tua autoestima, né? Jogou para cima. Porque Eu te deu argumento, né? Te deu força. Exatamente. E eu levo isso, né, esse momento comigo até hoje. E eu acho que a minha luta contra as cotas raciais é talvez até mesmo um reflexo disso, porque eu entendo as cotas raciais como uma baixada de cabeça, um reconhecimento. Não, realmente eu preciso da cota, senão não vai ter jeito. Não, pelo Eu contrário, não sou capaz, então é melhor eu estar na cota para poder conseguir, né? eu acho que isso acaba me influenciando de certa forma, né? E na sua casa, a sua mãe tinha tempo de te dizer, fazer um discurso sobre isso? Ou ela trabalhava e não conseguia, ou não tinha essa percepção? Como é que era essa relação? Olha, eu acho que é uma mistura, né, de algumas coisas. Primeiro, minha mãe, ela trabalhava muito, que era auxiliar de limpeza de um hospital público, inclusive um hospital universitário, né, um hospital universitário da USP. E aí o sistema de trabalho dela era muito parecido com o de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde de uma forma geral. Plantões de madrugada, de 12 horas e tudo mais. Então, eu pouco. E ela também adquiriu alguns problemas de saúde por conta do trabalho, vivia muito no médico e tudo mais. E a formação da minha mãe foi muito pequena, né? Ela estudou mais ou menos o equivalente até a quarta série, né? Que hoje seria o quinto ano. Então, sabia operações matemáticas básicas e escrever, né? Foi alfabetizada. Mas a consciência política, a consciência sobre discriminação racial, que é o racismo, as formas de combate dele, isso a gente não dialogava, né? Não era presente em casa. Então eu fui aprender mais sobre isso próximo do meu ensino médio, e aí conforme eu fui aprendendo sobre isso, foi quando eu conheci o Thomas Sowell, que é um economista norte-americano negro, que tem um posicionamento lá nos Estados Unidos contra as cotas raciais. Fui me interessando mais sobre ele, fui vendo entrevistas, li o livro dele, Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, que trata de uma análise global das cotas raciais, e aí fundamentei esse posicionamento que eu tenho hoje sobre o racismo, sobre as cotas. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!